Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Lucas capítulo 19. Nós vamos ler dos versos de 1 a 10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Eu quero meditar com vocês sobre o tema Jesus, o Salvador dos perdidos. Jesus, o Salvador dos perdidos. O propósito de Lucas, ao escrever este evangelho, foi alcançar os gentios, ou seja, aquelas pessoas que na sua época não eram judeus. E nesse capítulo 19, especificamente, Lucas quer apresentar Jesus como Salvador de todo aquele que é perdido. Talvez para você que é crente, essa seja uma mensagem muito batida. Você já ouviu muitas vezes essa mensagem de Jesus como Salvador do perdido. Mas para aquela pessoa que está perdida, a mensagem que ele precisa ouvir é a mensagem da salvação. E a experiência que ele precisa e necessita ter é a experiência de salvação. E como diz o versículo, o próprio Jesus expressando: hoje houve salvação nesta casa. E hoje há muitas pessoas que estão aqui que precisam de salvação. Hoje há muitas casas que precisam de salvação. A salvação é a maior necessidade que uma pessoa tem nesta vida, porque ela se acha perdida, e a palavra perdida tem um significado profundo, porque essa pessoa não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo aqui.
ela está perdida porque ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela não tem vida espiritual em si mesma. Ela está sobre a condenação de Deus, sobre a perdição eterna. E se hoje essa pessoa perdida morrer, ela vai viver eternamente longe da presença de Deus. Ela vai para o sofrimento eterno, ela vai para a condenação eterna. Então, se há uma necessidade, uma mensagem atual, uma mensagem necessária, uma mensagem urgente, que eu e você precisamos ouvir, e é que Jesus Cristo, Ele é o Salvador dos perdidos, e que eu sou um perdido, e que eu preciso dessa salvação de Jesus. Aliás, Jonathan Edwards, ele diz que nós, como crentes, todos os dias, nós precisamos reatualizar essa doutrina na nossa vida. Todos os dias, eu preciso acordar e dizer: eu sou um perdido, mas o Senhor me achou, o Senhor me salvou. Porque é essa mensagem de salvação que traz o sentido, que traz o significado, que traz a direção para a minha vida. E aqui, eu queria chamar a sua preciosa atenção, porque nesse versículo, veja aí Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos ler juntos? O que diz aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aqui nós temos 3 pontos fundamentais dessa doutrina. A primeira delas, nós temos o Salvador, ou o autor da salvação. E ele é chamado aí de Filho do Homem. Em segundo lugar, nós temos a ação salvadora. Nós temos esse sujeito que é o Filho do Homem, nesta ação de buscar e de achar. Terceiro lugar, nós temos aqui o objeto da salvação. A quem esse Salvador, a quem esse autor da salvação, ele busca nessa sua ação de salvação, nessa ação salvadora, o perdido. E esse perdido sou eu e você. Em primeiro lugar, vamos entender aqui Jesus o Salvador, ou Jesus como autor da salvação. Veja nesse texto, nesse versículo, porque diz assim: porque o Filho do Homem. Isso é um título. Filho do Homem. Na sua Bíblia parece-me que está aí em caixa alta, não está? O Filho está em maiúsculo e o Homem está em maiúsculo. Isso é muito importante a gente entender, porque o Espírito Santo não desperdiça significado nas palavras que ele usa. Essa expressão Filho do Homem, ela é usada na Bíblia para descrever a humanidade de Jesus, para descrever os sofrimentos de Jesus, para descrever a sua divindade e também para descrever a sua segunda vinda. Se você observar bem, lá em Lucas, no capítulo 18, quando Jesus conta aquelas parábolas, ele usa lá no versículo 8, digo-vos que depressa disparar justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem. Veja que Filho do Homem que está aplicado de forma escatológica. O Filho do Homem vai voltar. O Filho do Homem estará vindo outra vez, ou seja, há uma segunda vinda desse Filho do Homem. Mas qual é o significado desta palavra Filho do Homem? Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Essa palavra aparece ali, por favor. Livro de Daniel,
capítulo 7, versículo 13. Queria que você lesse comigo esse texto da palavra de Deus. Já está aí na tela. Diz o que aí? Lê comigo, por favor. Eu estava olhando nas minhas visões na noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. O versículo seguinte, o que é que diz? Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será o quê? Destruído. Então veja bem que filho do homem vem da profecia de Daniel para descrever Jesus Cristo na sua primeira encarnação, na sua segunda vinda, para provar que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. É muito importante a gente entender porque Lucas, quando usa essa expressão filho do homem, ele quer revelar e mostrar a humanidade perfeita de Jesus. O foco principal de Lucas é apresentar Jesus como um homem perfeito, um homem sem pecado, porque para que houvesse a salvação, para que Jesus, o Filho do Homem, fosse chamado de Salvador, ou realizasse uma obra salvadora, ele precisava ser verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E aqui, meus amados irmãos, quando você observa em Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu quero chamar a sua atenção justamente porque Jesus, ele é o autor da salvação e ele próprio, ele é o Salvador. E nesse texto aqui, se você observar a descrição, a gente gosta de cantar aquele hino que está com a teologia errada, né? Nós cantamos aquele hino, como Zaqueu, quero subir, né? O mais alto que eu puder. E fica parecendo que Zaqueu está correndo atrás de Jesus. Mas não é assim. É Jesus que vem atrás de Zaqueu. Veja no texto que há alguns detalhes exegéticos para a gente entender isso. Diz que Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um homem de posição, ele se chamava Zaqueu, ele morava na cidade de Jericó, ele era maioral dos publicanos, ou seja, ele era chefe de todos os cobradores de impostos, ele era rico. E veja no versículo 3, eu queria que você lesse esse versículo comigo, bem forte. O que é que diz? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele o que Presta atenção. A salvação vem de Deus. É o Salvador que está vindo ao encontro de Zaqueu. Aparentemente, na narrativa, despertado por uma curiosidade, por saber que Jesus ia passar naquela cidade, Zaqueu toma a iniciativa e diz o versículo, que ele procurava ver quem o que era Jesus. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele não sabia absolutamente nada acerca da pessoa de Jesus. É como uma pessoa que chega aqui no culto e diz, olha, eu vim aqui porque eu quero saber esse negócio de evangelho. Eu vim aqui, mas não sei nada. E aí a gente vai ter que explicar para essa pessoa quem é Jesus. E é tão interessante, meus amados irmãos, nesse texto, porque ele queria ver quem era Jesus, mas o texto é claro, mas ele não o quê? Podia.
Não é que ele não queria, ele não podia. Querer é uma coisa, poder é outra, não é? Eu quero ser salvo. Eu quero ter a vida eterna. O que devo fazer para ter a vida eterna? Querer todo mundo quer. Mas ser salvo, conhecer verdadeiramente a Jesus, saber quem é Jesus, ter uma experiência pessoal com Jesus, receber a salvação de Jesus, não é para quem quer. E ninguém pode. Ninguém pode por causa da multidão, ninguém pode por causa da sua o quê? Estatura. Abra sua Bíblia, por favor. Lá em Mateus, por favor, Mateus capítulo 11. Quero que você entenda isso. Por aquele tempo exclamou Jesus, versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos... Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Presta atenção. Uma pessoa só pode conhecer quem é Deus, uma pessoa só pode conhecer quem é Jesus verdadeiramente, se o Filho o quiser o quê? Revelar. Esse é o ponto. Há coisas que nos separam de Deus. Isaías capítulo 59, por favor. Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, vamos ler juntos esses dois versículos da palavra de Deus. O que é que diz aí? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa, nem surdo o seu ouvido para poder o quê? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados o quê? Encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O fato de nós termos uma estatura espiritual pecaminosa nos impede. Somos pecadores e somos impotentes para produzir a nossa salvação. Eu posso até clamar por Deus, eu posso até gritar por Deus. Se Ele não me ouvir, eu não serei salvo. Se Ele não estender a sua mão para mim, eu não serei salvo. Por isso que Jesus diz, porque o Filho do homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. Jesus é o autor da salvação. Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador. Amém? Somente Jesus morreu na cruz por você. Somente Jesus levou sobre Ele, sobre si mesmo, o castigo dos seus pecados. Somente Jesus, Ele é o mediador entre você e Deus, entre Deus e você. Jesus Cristo, amém? Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. E ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão através de Jesus. Amém? Segunda verdade que o texto nos ensina: Jesus, o Filho do homem, é o Salvador e é o autor da salvação. Mas em segundo lugar, Ele é o autor da ação salvadora. Ele é o sujeito da ação. E é tão bonito isso aqui, se você olhar para a narrativa, os detalhes da narrativa, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então grife essa palavra aí, entrando em Jericó. Quem foi que entrou em Jericó? Jesus. Quem foi a Jericó?
Jesus. Grife isso aí, aprenda isso. Mas Jesus não somente entrou em Jericó, Jesus chega para Zaqueu e diz assim: Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Então Jesus entra em Jericó. Jesus entra onde? Na casa de Zaqueu. Jesus foi convidado? O que Jesus diz? Hoje me convém pousar na sua casa. Se Jesus não tivesse essa iniciativa, Zaqueu poderia ter mandado convite, né? Mandado um jumento especial com segurança para trazer Jesus para sua casa. Não, mas não é assim não. Não é para quem quer, é para quem Jesus quer. Ele entra em Jericó, ele entra na casa de Zaqueu. Depois diz assim, ele entrou no coração de Zaqueu, porque Zaqueu, ele diz, hoje veio salvação a esta casa. Ele entrou no coração de Zaqueu. Mas é tão bonito, porque esse texto mostra um palco onde é armada a cidade de Jericó. Cidade de Jericó. É interessante que, se você olhar para a narrativa, toda a ação é de Jesus. Jesus sabia onde Zaqueu morava. Era a última semana de ministério de Jesus. E para chegar à cidade de Jerusalém, necessariamente teria que passar em Jericó, cidade das palmeiras. E na agenda de Jesus estava a cidade de Jericó. Ele entra na cidade de Jericó para salvar a vida de Zaqueu, para salvar a família de Zaqueu e para curar também o cego Bartimeu, porque na saída ele cura o cego Bartimeu. É interessante a gente observar, porque Zaqueu procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele corre adiante, sobe numa árvore a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Mas veja no versículo 5, por favor, vamos ler juntos aí, o que é que diz? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Primeiro, é Jesus quem olha para cima. Não foi Zaqueu que olhou para baixo. Quem olhou para cima foi Jesus. Segunda coisa muito importante, Jesus sabia quem era Zaqueu. Sabia o nome de Zaqueu. Terceiro, Jesus faz um chamado para ele. É um chamado irresistível, é um chamado pessoal, individual. É uma ordem. Hoje me convém ficar na sua casa. Se fosse hoje com muitos homens aqui, o homem diz: dá licença, Jesus, eu vou ligar para minha mulher para saber. Saber se tem comida, se tem pousada, se tem tudo. É assim. Mas Jesus não, Jesus vem determinado. Jesus vem de forma intencional. E é tão interessante, porque Jesus diz: pois me convém ficar hoje na sua casa. Eu não estou perguntando se é conveniente para você. Você não sabe discernir o que é conveniente para você. Zaqueu, você não sabe o que é bom para você. Você é um cego espiritualmente. Você é um morto espiritualmente. Você não sabe absolutamente nada. Você é um ladrãozão rico. Você é um pecador ladrão de posição social. Você é um homem odiado pelos moradores dessa cidade. Você é considerado aqui o pior elemento dessa cidade. E o que me encanta em Jesus, porque Jesus Cristo, ele diz que os sãos não precisam de médicos, porque o Filho do Homem veio chamar pecadores ao arrependimento.
Foi assim com você, é assim comigo, irmãos. A salvação é um ato, é uma iniciativa de Deus. Foi Ele que morreu na cruz por mim. Foi Ele que me escolheu antes da fundação do mundo. Foi Ele que colocou o meu nome no livro da vida. Foi Ele que, quando subiu ao Calvário, morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para a minha justificação, para a sua justificação. Ele sabia por quem estava morrendo. Ele conhecia o nome de cada um. E Ele disse: se você tem algum motivo para se alegrar nessa vida, se alegre, porque o seu nome está escrito no livro o quê? Da vida. É tão interessante, porque Jesus, alguns anos atrás, sabia que ia passar em Jericó. E Jesus deu uma ideia para o morador de Jericó para plantar uma árvore na frente da casa. Uma árvore chamada o quê? Sicômoro. Porque Jesus é assim, Ele prepara tudo. Ele prepara tudo. Se você olhar para a sua salvação, você vai ver que Deus armou uma arapuca para você. Deus trabalhou cada detalhe da sua salvação. Quando Deus quis salvar o carcereiro de Filipos, Deus mandou um terremoto lá em Filipos. Mandou um desespero na vida daquele carcereiro. Por quê? Porque ele sabia que se os presos fugissem ali, ele seria penalizado com pena de morte. Porque aquele presídio era um presídio de segurança máxima. Deus mandou um terremoto. Deus levou aquele homem a ponto de tirar a sua própria o quê? Vida. Mas aquele terremoto foi a maior bênção que Deus preparou, porque ele veio através daquele terremoto. Há muita gente que, para se converter, Deus precisa mandar doença, Deus precisa mandar problema, para o sujeito se desesperar e fazer a pergunta que o carcereiro fez: o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a resposta? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então você que está bem snob, tem um povo que veio aqui na igreja, tudo snob. Assim, eu vou ser crente no dia que eu quiser. Não é assim não, filho. Não é você que escolhe o dia da sua salvação. Veja o que Jesus Cristo disse para Zaqueu: hoje, não é amanhã nem ontem, hoje me convém o quê? Ficar na tua casa. Mas eu queria chamar terceiro ponto aqui dessa mensagem, muito simples. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Nós temos o autor da salvação, o Salvador, que é o Filho do Homem. Nós temos a ação salvadora desse Salvador, vindo ao encontro de Zaqueu, entrando em Jericó, entrando na casa de Zaqueu, entrando no coração e na vida de Zaqueu. Mas é bonito você entender que o objeto da salvação é Zaqueu. Ele está perdido. Todos estão perdidos, mas poucos reconhecem isso. Todos estão doentes, mas alguns reconhecem a sua o quê? Enfermidade. Isso é uma coisa muito simples. Todo mundo aqui sabe que vai morrer. Quem é aqui que não sabe que vai morrer, levanta a mão. Todo mundo sabe, né? Você está na fila, né? Você sabe que quando você nasceu, é igual caixa de remédio. Data de fabricação, hein? E data de vencimento. Você sabe que peru não morre de véspera, morre? Não morre. Seus dias estão contados, você vai morrer. Por que você vai morrer? Porque você é pecador. Se você não fosse pecador, você não iria morrer.
Porque foi o pecado que trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Se você, presta atenção, uma lógica simples, se você sabe que vai morrer, você precisa saber que você, e reconhecer que você é o quê? Pecador. Usa o mínimo e um pouquinho de inteligência que você tem. Você vai morrer. E você vai morrer porque você é pecador. E você, se você é pecador, você está perdido. Você está morto espiritualmente. E você não pode fazer absolutamente nada para mudar isso na sua vida. Você pode se achar o cara. Você pode fazer curso, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer tudo. Você vai morrer e você está o quê? Perdido. E se Jesus não buscar você, e se você não for achado por Jesus, você estará perdido eternamente. Não brinque com isso. Esse é o assunto mais sério da sua vida. Você não pode voltar para casa hoje perdido. Você tem que voltar para casa hoje salvo. Você tem que dizer hoje à tarde: hoje veio salvação à minha vida. Hoje Jesus me encontrou. Hoje Jesus me achou. Hoje Jesus me transformou. Foi o que Jesus fez. Versículo 8. Lê comigo, verso 8. O que é que diz? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenha defraudado alguém, restituo o quê? 4. O que é que Zaqueu está mostrando aqui? Qual é a evidência que Zaqueu está dando aqui que ele está sendo salvo? Ele está se arrependendo dos seus o quê? Pecados. Zaqueu era rico, mas não era rico, não, ele era muito rico. E ele fez riqueza roubando, cobrando imposto. Ele é o chefe dos ladrões, porque era mesmo o Império Romano. O Império Romano dizia para o publicano, que era o cobrador de impostos de uma região: olha, Roma precisa que você deposite X todo mês. O que passar disso é seu. Então, ser publicano era ser ladrão. É por isso que, veja aí, no versículo 7, que todos os que viram Jesus indo se hospedar com o homem pecador, sabia que esse homem era o pecadorzaço da cidade. E ele era pecador porque ele amava o dinheiro. Por isso que Jesus diz: dificilmente um rico entrará o quê? Nos céus. Porque o dinheiro ocupa o lugar de Deus na vida das pessoas. Mas quando ele diz assim: olha, eu, se defraudei, restituo o quê? 4 vezes mais. O que Jesus Cristo diz? Então, por que Jesus usa, por que Lucas usa a expressão? Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação, o quê? Nesta casa. Hoje houve salvação, porque se a pessoa se arrependeu, ele vai mudar de vida. A salvação transforma. A salvação muda o comportamento das pessoas. A salvação muda a perspectiva de vida das pessoas. Então a graça, ela é transformadora. E é tão interessante, meus amados irmãos. Zaqueu, ele deu provas de arrependimento. E os frutos do seu arrependimento são claros. Jesus passa a ser o seu Senhor em substituição ao dinheiro. Ele está disposto a consertar os seus erros do passado. Então, se você é um adúltero, se Jesus Cristo entra na sua vida, você deixa de ser adúltero. Você vai lutar para não cair no adultério. Se você é um ladrão, quando você é salvo, você se arrepende do que você fez, dos roubos que você cometeu, e agora diz: eu não vou mais roubar. Tem uma mudança, tem uma transformação.
O que é importante você entender é que a causa da salvação diz assim: pois que também este é filho o quê? De Abraão. Este homem é um eleito de Deus. Um eleito de Deus. É muito importante a gente entender isso. Porque quem é de Jesus é também filho de Abraão. Está debaixo da promessa, da graça de Deus. Encerrando, eu quero fazer 3 aplicações práticas para nós aqui. Primeiro, a primeira aplicação: todo homem, por causa da sua natureza pecaminosa, jamais procurará a Deus para ser salvo. Coloque isso no seu coração. Preste atenção, tem uns crentes que dizem assim: eu estava perdido e achei Jesus. Não, se você estava perdido, você não acha nada. Quem está perdido é você. Você estava perdido e Cristo o quê? Te achou. Não foi Zaqueu que achou Jesus. Foi Jesus que achou Zaqueu. Segunda coisa, a salvação de qualquer pessoa é um ato soberano de Deus. Lá em Jericó tinha muitas casas para Jesus ficar. Tinha muitas pessoas para serem salvas. Mas Jesus diz: hoje me convém ficar, Zaqueu, na tua casa. Ele chama Zaqueu. O negócio dele é com Zaqueu. A missão de Jesus é a missão da igreja. A igreja de Pinheiros existe para buscar e procurar os perdidos hoje, para proclamar que Jesus Cristo é o Redentor, é o Salvador. E domingo após domingo, dia após dia, nos cultos, na IPP-TV, a mensagem que nós estamos pregando é que todo homem está perdido, mas que nosso Deus, através de Jesus Cristo, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos ficar de pé. E você que está aqui nessa tarde, você já foi encontrado por Jesus? Levanta a mão. Já foi encontrado. Cristo já me achou. Louvado seja Deus por isso. Você está salvo. Tem dinheiro ou não tem dinheiro? Duro ou como diz, você está salvo. Você está salvo. Mas se você não está salvo, hoje é dia de salvação. Esse advérbio de tempo é muito importante. Hoje veio salvação, porque o hoje é o tempo que me pertence. O ontem não me pertence mais, o amanhã não me pertence. O tempo da salvação se chama hoje. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Hoje aqui, hoje à tarde. E eu não sei se Jesus marcou esse encontro aqui com você. Ele desceu da sua glória, que nós cantamos aqui, para buscar você hoje à tarde aqui, para achar você. Ele sabe o seu RG, sabe o seu nome, sabe o seu endereço, conhece a sua vida, sabe tudo sobre você. Tudo que ninguém sabe, Jesus sabe sobre você, mas Ele quer você, Ele busca você. Porque Ele veio para buscar não os bons, porque não existe bons. Não os sãos, porque não existe são, mas aqueles que estão perdidos e se reconhecem o quê? Perdidos e pecadores.